Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Palma do Instituto Disruptivo e hoje a gente vai falar sobre disrupção. Para explicar o que é disrupção, eu vou começar dando o exemplo de algumas empresas disruptivas. E o primeiro modelo de empresa disruptiva que eu vou trazer para vocês é a Netflix. A Netflix, ela quebrou aquele padrão onde só pessoas mais favorecidas economicamente tinha acesso a filmes, séries, entretenimento e cultura. Antigamente, as pessoas elas tinham que ir até o cinema ou alugar canais de TV pagos ou alugar filmes na locadora. E esses três serviços, eles eram caros e, na verdade, locadora já não existe mais, mas canais de TV paga e cinema ainda continuam muito caros, né? Então, não é sempre que a gente tem acesso a esses tipos de serviço. Eu, por exemplo, não assino nenhuma TV paga, não tenho nenhuma assinatura de canal aqui em casa. Eu tenho acesso a entretenimento e cultura através do Netflix e cinema. Agora, durante a pandemia, também não estamos indo. Então, por mais ou menos R$40 por mês, a gente tem uma biblioteca gigantesca de filmes, séries, de documentários para assistir sozinho, em família ou para aprender, enfim. Um outro exemplo de disrupção é o Airbnb. Antigamente, não tão antigamente, né, até alguns anos atrás, era muito caro viajar, porque quando a gente pensa em viagem, a gente pensava em hotéis ou pousadas. E esses serviços, eles são caros, dependendo de como é o seu estilo de vida. Por exemplo, para uma família de 4 pessoas, como nós somos aqui em casa, dependendo do hotel, eu tenho que reservar 2 quartos, porque eles já não permitem mais que a Gi, ela fique no mesmo quarto que a gente, né? Aí o que acontece? Acaba tendo a separação da família, porque eu não vou deixar minha filha de 12 anos dormindo sozinha. Então, acaba ficando eu com a Gi em um quarto e o Léo com o Arthur em outro quarto. E aí aumenta muito o nosso custo para viajar. Aí chegou o Airbnb e ele rompeu esse padrão, ele quebrou esse padrão onde só pessoas mais favorecidas economicamente poderiam viajar, né? E então foi uma ideia super criativa que alguém teve, que pensou, e se eu montasse um aplicativo onde as pessoas alugassem os quartos das suas casas ou as suas casas? Então isso, no início, causou muito estranhamento e desconfiança, mas depois as pessoas foram se adaptando e hoje o Airbnb é um dos aplicativos mais procurados quando a gente vai fazer uma viagem. Um outro exemplo de disrupção é o Uber, né? Antigamente era quase impossível pegar um táxi. Hoje em dia, qualquer um pode ter acesso a um Uber, porque, por exemplo, eu moro na cidade de São Bernardo do Campo, então, para alguns lugares que eu preciso ir, como o centro ou a escola dos meus filhos, que é um pouquinho mais longe, um hospital, eu pego o Uber e eu pago R$6,50, é quase o valor de uma passagem. Aqui o trolebus, se eu não estiver enganada, ele custa R$5,50. Então, o Uber, ele é uma mão na roda para todas as mães e todas as pessoas, porque é muito difícil você com crianças, você pegar um ônibus lotado, às vezes as pessoas não te dão lugar, aí você tá com o bebê no colo, outra criança pequena que passa por baixo, gente, é uma loucura. E aí, o Uber, ele vem e ele rompe esse padrão onde só as pessoas mais favorecidas podem pegar um táxi. Então, essas empresas, elas pipocaram de raiva, né? Os taxistas fizeram vários movimentos, a Blockbuster acabou falindo com a chegada do Netflix. Eu falo Blockbuster porque ela era a locadora mais top do mundo. Eu citei esses exemplos para que fique mais claro o que é disrupção, porque as pessoas ainda têm aquela sensação de que disrupção é algo negativo, né? Porque é um rompimento, de fato. Ser disruptivo é romper padrões.
padrões aos quais as pessoas estão muito acostumadas e para elas aquilo se tornaram normal. Então é natural que as pessoas se assustem quando chega a uma ideia inovadora. Um exemplo é quando a Netflix surgiu, eles eram pequenos e eles chegaram a oferecer esse serviço para Blockbuster e o resultado foi a porta, né, eles levarem uma portada na cara, porque a Blockbuster falou não, riu deles e falou: essa ideia jamais será aceita pelo mercado. E não foi só aceita, quanto hoje a maioria das empresas de entretenimento, elas estão criando o seu próprio canal digital, enfim, não sei como que fala isso. Então, a disrupção, ela causa um assustamento. E aí, o que acontece? As empresas, elas acabam preferindo inovar algo que já existe, né? Então, a disrupção, ela é diferente da inovação. Então, quando a gente fala ideias inovadoras, a gente pega uma ideia pré-existente e inova essa ideia. A disrupção é a gente quebrar, romper com qualquer conceito antigo e criar novos conceitos. Então, isso causa um grande assustamento. Eu não sei se tá ficando claro para vocês, espero que esteja, porque isso aqui vai ficar gravado. Se não tiver claro, se eu não estiver falando lé com cré, vocês deixem aqui nos comentários. Mas se vocês estiverem entendendo, deixa no comentário também, por favor. Eu preciso de autoestima também, né, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala de disrupção em escolas, né? A disrupção, ela ainda assusta os pais e os educadores, os gestores de escola e o sistema educacional. Por quê? Assusta muito o fato de você implementar algo novo. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, em vez das escolas se tornarem disruptivas, elas acabam inovando alguns conceitos. Um exemplo é o ensino híbrido, que ele acabou tendo que acontecer por causa da pandemia, né, que é o uso de plataformas tecnológicas para a educação. Acabou tendo que acontecer, as escolas foram pegas de surpresa, então elas meio que inovaram a forma de ensinar. Elas, na verdade, pegaram toda aquela metodologia já usada e colocaram no online. E aí a gente viu que não funciona muito bem, né? A gente conseguiu ver isso porque estamos acompanhando mais de perto os nossos filhos. E, na verdade, o que acontece? Os pais, eles acabam colocando a culpa na aula online, mas não é a aula online o problema. O problema são as metodologias usadas que são ultrapassadas, elas precisam ser inovadas, elas precisam ser quebradas. A gente precisa romper com essa ideia de decorar matéria, de educação para o vestibular e entender que o aprendizado, ele é constante, ele se dá através de experiências, né? A gente não aprende aquilo que a gente não pratica, essa é a verdade. Então, o ensino, ele precisa ser prático, ele precisa ser na prática, né? Esse negócio de decorar, fazer prova, isso vai acabar. Então, a nossa ideia de escolas disruptiva é nesse sentido, de a gente estabelecer o novo, novas práticas de educação. Não que não vai existir mais matemática, geografia, não que as crianças não vão aprender mais nada, elas vão aprender, mas elas vão aprender de formas diferentes. Aí a gente pode entrar também na parentalidade disruptiva. O que é a parentalidade disruptiva? É você romper aquele padrão de que você tem que bater e castigar na criança para que ela te obedeça. Não é assim na vida, não é assim quando somos adultos. Então, por que a gente faz isso com as crianças? Dá para educar sem bater. Um relacionamento disruptivo é um relacionamento amoroso, disruptivo. É um relacionamento onde você entende que vocês são um casal, vocês não são um só, né? Um casal continua sendo duas pessoas que veio de famílias diferentes, de culturas diferentes, que pensam diferente. E é você aprender a respeitar o pensar diferente do outro.
E então a disrupção, ela é uma coisa boa, ser disruptivo é estar aberto a mudanças, é conseguir olhar com criatividade para os problemas que a gente tem e pensar, por que não fazer, né? E se, né? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? O que de pior pode acontecer se eu tentar algo novo, né? E o que de pior pode acontecer se eu não tentar? Bom, o que de pior pode acontecer se você não tentar é continuar a mesma coisa. Se você tá satisfeito assim, aí, né, é uma questão pessoal de cada um. Mas, se a gente nunca tentar algo novo, a gente nunca vai saber o resultado final. E esse é o legal da vida, são as surpresas, né? A gente não adora surpresa, a gente não adora novidade. A disrupção, ela é uma surpresa, ela é uma novidade, ela é algo novo, ela é quebrar padrões. No próximo vídeo, a Val, ela vai contar um pouco sobre a disrupção na vida dela. Se vocês quiserem acompanhar como foi a minha disrupção, tem no Stories que eu fiz, e lá no meu Instagram eu também tenho uma postagem onde eu falo de alguns momentos disruptivos da minha vida, e a disrupção, ela é uma constante, graças a Deus, porque eu amo uma novidade, eu amo tentar algo novo, e espero que vocês embarquem também nessa aventura. Um beijo, e se gostaram, comentem, compartilhem com outras pessoas e continuem aqui com a gente, dá ideias de conteúdo, fala o que vocês gostam mais de ver por aqui. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!